Alô Alberto Diniz, alô ouvinte. O mico da coluna Aécio. A Folha de São Paulo anuncia em nota na sua primeira página nesta sexta-feira. Grupos anti-Dilma dizem que PSDB e Aécio são traidores. O Estado de São Paulo, em reportagem interna sobre o mesmo tema, informa: grupos se dizem traídos por tucanos. A imagem que ilustra o texto do Estado mostra 12, exatamente uma dúzia, de manifestantes que caminham pela rodovia Anhanguera com destino a Brasília, onde pretendem fazer sua pregação em favor do impeachment da Presidente da República. Quando saíram de São Paulo, no fim de abril, os integrantes da marcha foram estimulados por líderes do PSDB que imaginavam uma espécie de coluna prestes invertida a recolher pelo caminho milhares de cidadãos descontentes com o governo numa chegada triunfal à rampa do Planalto. Mas, como no poema de Hesíodo, as relações entre os homens e os deuses devem se submeter ao crivo da verdade, e esta nem sempre se manifesta como desejam os humanos. Entre o fim de abril e esta última semana de maio, a expectativa do grupo de manifestantes, estimulada por discursos inflamados do senador que perdeu a eleição presidencial em 2014, não foi justificada pelos fatos. O descompasso entre os trabalhos políticos e os dias de marcha acaba por produzir a ruptura entre os 12 aloprados que imaginam reverter a decisão das urnas e os oportunistas que os apadrinharam. Por sugestão do jurista Miguel Reale Júnior, convocado a emitir parecer sobre a proposta do impeachment, os líderes do PSDB acharam melhor ingressar com um processo contra a presidente Dilma Rousseff na Justiça Comum, talvez confiantes na ação dos julgadores, que o poeta grego chama de comedores de presentes. Mas o judiciário, já embaraçado com a interferência do Congresso em suas atribuições, não dá sinais de que irá acolher tal petição. Representantes dos grupos que pedem a interrupção do mandato da Presidente da República teriam ouvido na semana passada, na capital federal, promessas de parlamentares do PSDB e outros partidos de oposição de que entrariam com o pedido formal de impeachment assim que os marchadores alcançassem a Praça dos Três Poderes. Desde quarta-feira, a uma semana da chegada da marcha a Brasília, prevista para o dia 27, a página do Movimento Brasil Livre, um dos grupos que organizam o protesto, exibe um quadro dizendo que o senador Aécio Neves traiu a causa. Ignorância política. Segundo o Estado de São Paulo, líderes do PSDB avaliam reservadamente rever a estratégia de apoiar explicitamente a marcha, quebrando a promessa de dar um caráter apoteótico à sua chegada a Brasília. O ex-deputado federal Francisco Graziano, assessor do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, disse à Folha de São Paulo que entende a frustração dos que querem o impeachment, mas considera que atacar a Aécio, a FHC ou o PSDB mostra ignorância política. De repente, os tucanos descobrem que meteram a mão em cumbuca. Restará aos protestadores certamente o apoio do deputado Jair Bolsonaro, do senador Ronaldo Caiado e talvez a presença do deputado Paulo Pereira da Silva, cujas biografias não justificam os cuidados que precisam ter os líderes do PSDB. O principal partido de oposição embarcou na aventura dos golpistas pela mão do senador Aécio Neves, que foi demovido do plano de impeachment pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na semana passada. Agora precisa de um discurso consistente para evitar o constrangimento de se haver associado aos aloprados que seguem para Brasília. Não se pode prever o que irá ocorrer na capital federal na próxima quarta-feira, mas certamente não será a grande festa cívica que esperavam os organizadores do protesto. Nesse período, o núcleo principal das propostas de ajuste econômico já terá sido aprovado, ou uma nova agenda estará acertada entre o Executivo e o Congresso Nacional. Analistas acreditados pela imprensa já registram uma redução das tensões entre os poderes, estimuladas pela mídia desde a posse da presidente Dilma Rousseff em segundo mandato. A decisão da presidente de elevar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos tende a reconciliá-la com parte de seu eleitorado pela simbologia da medida, combinada com a manutenção da carência de um mês para pagamento de abono salarial, que beneficia os trabalhadores. Tudo de que os presidentes da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, não precisam neste momento é barulho de manifestantes. O mico do impeachment fica com o PSDB, que vai ter que explicar daqui para frente se considera que a eleição é para valer ou se nas próximas disputas, caso venham a ser derrotados novamente, os tucanos irão outra vez mobilizar a coluna Aécio.